Eu fui brincar de me banhar nas águas de Oxalá, fresca Bian, fui despertar com a espada de Ança na camarinha. Meu mundo vinha em ondas mais azuis no pensamento, só o desejo de encontrar minha luz. Dormi sob esteiras sagradas, despertei nos braços do Oxum. Aprendi meus preceitos calada, como as águas do Oxum. Me vestiram com pérolas douradas, esse brilho tomou conta de mim. Agora vou ter vida encantada, como as águas do Oxum. Eu fui brincar de me banhar nas águas de Oxalá, fresca Bian, fui despertar com a espada de Ança na camarinha. Meu mundo vinha em ondas mais azuis no pensamento, só o desejo de encontrar minha luz. Dormi sob esteiras sagradas, despertei nos braços do Oxum. Aprendi meus preceitos calada, como as águas do Oxum. Me vestiram com pérolas douradas, esse brilho tomou conta de mim. Agora vou ter vida encantada, como as águas do Oxum. Bom, a gente tem aqui, né, o começo de uma ideia que não foi uma ideia, foi um acontecimento. Eu lembro que a primeira ideia que eu tive, eu mandei para uma pessoa muito importante, que eu tinha bastante confiança, que é o Anderson Bosch. Ele pegou e falou assim: ó, lindo, maravilhoso, né, não faça. E durante todo esse processo, a gente teve que repensar o que fazer, o que elaborar, né? E para mim, como artista visual, falar sobre mim é um tanto complicado e acho que talvez até um pouco novo. Mas vamos lá, né? Vamos partir do começo, que é onde tudo isso começa, que é na minha infância.
onde eu vivi numa família onde fenômenos, digamos, ditos sobrenaturais, mediúnicos, aconteciam com muita frequência e ao mesmo tempo que era uma coisa normal, era uma coisa que trazia muito interesse e fascínio da minha parte, mesmo criança, assim. Eu me encantava por aqueles acontecimentos, que eu não entendia muito bem, mas me eram familiares. E aconteciam coisas, assim, de explosões de coisas, de pratos, de visões, sonhos malucos e todo tipo de coisa. E nesse processo, a gente foi buscar ajuda, né? Tipo assim, como entender e compreender todos esses fenômenos que atravessam a gente e que como isso nos cerca, né? E nos afeta. E na época, eu devia ter meus 6, 8 anos de idade, a minha mãe nos levou numa moça, que era minha madrinha, por sinal. E durante os atendimentos, né, ali naquelas sessões espirituais, ela disse assim que eu precisava de alguma forma canalizar, né, aquela sensibilidade a esse mundo espiritual, porque eu era muito criança, eu era muito novo e eu não tinha os recursos ainda, né, para lidar e para entrar nesse mundo. Então, o desenho e a pintura surgiu como uma alternativa ali, uma válvula de escape para canalizar todos esses atravessamentos que a gente estava tendo naquele momento, inclusive os meus. E aí foi esse experimento. Eu cheguei, eu lembro de estar deitado numa maca assim, né, nos atendimentos, e ela falou se eu gostava de desenhar. E como toda boa criança gosta de desenhar e tem alguma afinidade com isso, falei que sim. E aí então ela explicou, né? Ela falou, olha, nas palavras dela, que eu lembro aos poucos, era comece a desenhar, porque através disso a sua espiritualidade vai trabalhar com você. E eu comecei com grafite, lápis comum, fazendo os desenhos, testando, estudando pelos livros, pela internet. Eu cheguei a fazer, acho que um mês, um curso na Arquitécnica, e aí não dei continuidade e segui de uma forma meio autônoma, assim, descobrindo o meu próprio processo de fazer e de criar aquilo. E nessa busca também espiritual, né, minha e da minha família, porque de alguma forma eu sempre tive um fascínio sobre esses assuntos, sobre esse mundo espiritual, sobre esses fenômenos, a gente chegou numa casa de Umbanda, que hoje estou lá até hoje, e lá foi que as coisas se abriram e se intensificaram, assim, e um novo mundo aconteceu para mim e para minha família. Fazer parte disso foi muito transformador dentro da minha vida pessoal, né, ali já nos meus 12 anos de idade, 15, e também para minha arte, porque é uma das vias que mais me inspira e me fornece recursos para trazer e para trabalhar, né? É uma coisa que nos alimenta e traz vida. E lá eu constituí também uma família, né? Hoje eu brinco que eu tenho 3 mães, porque eu tenho a minha mãe biológica, eu tenho as minhas 2 mães espirituais, que é a Andréia Ribeiro, a Carla Puléu, e minha mãe biológica, que é a Dona Irene Ferreira. E tudo isso fez parte e atravessou a minha criação, assim. Esse contato com esse mundo espiritual, esse contato com a religião e tudo que ela oferece, porque a Umbanda é uma religião muito rica e cheia de música, de som, de imagem, de cores, de histórias, e é uma profusão de cultura constante ali dentro desse seio, né, que é um terreiro e tudo mais. E aí eu passei a minha adolescência pintando, desenhando e vivendo a religião e tudo que ela me proporcionava. E isso me inspirava muito, assim, né? Tanto que, se eu for olhar cronologicamente as pinturas, uma boa fase, assim, ali no meu ensino médio também era muito sobre isso, né? E porque eu estava com uma imersão muito profunda naquele espaço, na religião, conhecendo e absorvendo tudo que ela tinha.
E nessa profusão assim de pintar bastante, tentar conexão com isso, eu acredito que a vida tem uma força que vai nos levando e nos guiando através dos caminhos, né? E eu não vou me recordar como, mas na época eu cheguei a conhecer o Grupo Casa, estava tendo um sarau, né? Tava apresentando o Luciano Rizaldi, a Isabela Abreu, tinha outras apresentações. E aí ali foi o meu primeiro contato com outros artistas, com outras pessoas que trabalhavam, né, lógico, com teatro, com música, mas que estavam naquela cena ali. Então um novo mundo se abriu. E aí que foi mais um mergulho assim, e uma nova fonte de inspiração para o que eu fazia. E aí nesse momento eu começo a pintar, né? A minha religião, o que eu vivo nela, a música e tudo que tem ali, e começo a conhecer a poesia. Isso traz uma nova energia criadora para o que eu fazia. Eu acho que nesse momento eu me dei conta das três coisas que faziam parte, que davam veia e pulso e energia para o meu trabalho, né? Que era o mundo espiritual, a minha religião, né? A poesia, a cultura brasileira de uma forma geral, porque você não tem como conhecer literatura brasileira sem conhecer o Brasil. E as paixões, né? Os afetos, os amores, e tudo isso acho que são os três pilares que sustentam o que eu faço hoje. Eles se intercalam, horas eles se misturam e vira ótimo. E sai o resultado final. Só que aí chega aquele clássico momento, acho que da vida de todo jovem brasileiro, que é o Enem, né? E aí como que a gente vai, o que a gente vai fazer, como que a gente vai trabalhar, como eu utilizo o que eu vivi até aqui para seguir em frente, para essa fase adulta, né? E tudo isso. E embora eu ame o que eu faço, né? E amasse na época muito e tivesse muito ligado com isso, para mim, no meu pensamento da época, eu viver disso, ou ganhar o meu dinheiro através daquilo, era como se fosse corromper aquele processo, né? Então não foi uma opção. E aí eu tive que buscar as outras partes de mim ali, o que eu tinha a oferecer para me virar, né? Já que a arte visual não era uma opção. E também tem todo aquele medo, aquela coisa de viver de arte é difícil, arte é complicado, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? Como que você vai viver disso? E aí você sempre acha outras opções te atravessando, tipo arquitetura, publicidade, e nunca era muito bem o que eu queria. E aí eu entrei para a faculdade de Direito, uma coisa completamente aquém do que eu faço enquanto artista, mas que parte de mim se interessa e dialoga com isso. Só que aí eu entrei num processo onde, por conta da vida da faculdade, o início da vida adulta, né, todos os compromissos e as responsabilidades que eu tinha, né, faculdade, começar a trabalhar, a arte foi ficando um pouco de canto e esquecida, né? E isso resultou até, eu diria hoje, olhando, num certo adoecimento meu e da minha alma, assim, porque hoje eu entendo a importância que isso tem. E tudo isso, né, não tem uma linearidade muito certa. Eu já estava na faculdade, pintando. Mas aí tem um momento específico da faculdade, quando as coisas começam a ficar mais sérias, que eu abandonei. E aí entra naquilo que eu já falei, né, que pra mim é como se fosse um deserto. E eu continuei vivendo assim, até que um fato muito interessante aconteceu, que me disseram, né, através de vias espirituais é ótimo, mas através da espiritualidade, que eu conheceria uma pessoa, né, falaram, olha, essa pessoa vai ser assim, 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 ela vai ter, deram as medidas, as proporções, e disseram assim, essa pessoa ela vai te dar todo o amor que você não recebeu até agora. E aí eu ouvi aquilo e falei, cara, qual a chance, né? Capaz, duvidei, desconfiei, falei, né, isso deve ser conversa fiada. E aí passou, acho que 1 ou 2 anos, né, sem sinais disso, até que uma amiga muito querida, que é a Vitória, me apresentou uma pessoa
E aí, qual que foi? Quando eu a vi a primeira vez, eu não tive esse start de que era ela. Mas a primeira reação foi tipo, não quero saber, tire de perto de mim, ponha fora. Não quero. Isso não vai prestar, coloque isso pra lá. E assim foi feito, né? Não tive contato com a pessoa. E passaram muito tempo, passou um ano, acredito que isso foi início de 2018, final de 2019, e a vida meio que me levou de arrasto, assim, de uma maneira muito abrupta, de volta para essa pessoa, né? Porque naquele primeiro momento eu não cheguei a ter nenhum contato direto com ela. E aí foi isso. E aí a gente passou a ter uma interação, a conversar. E uma das primeiros contatos que a gente teve, por algum motivo, por esse motivo, né, como eu estou aqui hoje, eu olhei eu cheguei a falar de um sonho que eu tinha, que estava muito ali guardado, submerso, enterrado assim, quase minguando na terra, que era a minha vontade de trabalhar com crianças e a expressão da arte, né? Que era ter um espaço, um local, né? Um dia lá no futuro, lá na frente, a gente sempre, né? Não, vamos jogar pro futuro, termina a faculdade, ganhar dinheiro, aí lá quando eu estiver morrendo eu vou fazer o que eu quero. E aí eu contei desse sonho, que é ter um espaço aonde eu poderia ensinar, né, as crianças o que eu tive, como a arte foi para mim, que elas pudessem ter essa ferramenta, que é uma senhora ferramenta ali nesse percurso que a gente tem de crescer, né, de amadurecer e de encarar a vida. E aí a minha lembrança que eu tenho, eu falava isso assim, copiosamente chorando, assim, tremia de uma forma muito maluca. E morrendo de vergonha, mas era um choro que eu não conseguia conter, né? E hoje eu entendo que era porque isso estava ali guardado e não sendo feito, né? Eu terminei de contar o sonho para a pessoa, essa vontade que eu tinha, e olhei, ela estava também em pranto, chorando e muito emocionada. E naquele momento eu senti que aquilo foi acolhido de alguma forma, né? E porque ela olhou para mim e falou: não, você tem que fazer isso agora. O momento de viver o seu sonho é agora, faça hoje, não tem um amanhã. Vai e comece agora. De algum lugar, procure os meios e faça. E aquilo foi, né, surpreendente para mim, porque até então o que eu tinha ouvido, né, a gente tem o apoio da família, todo mundo adora, olha, ele pinta, ele desenha, mas não tinha essa fala, era sempre assim, é um hobby, né, vamos, depois da faculdade você faz alguma coisa, depois, sempre o depois e o depois. E essa pessoa olhou pra mim e falou: não, é agora, vá atrás do que você sonha. E eu fui. E aí, a partir do instante que eu tive esse pulso e tive a confiança de buscar isso, as coisas foram acontecendo muito rápido. E aí foi o momento que eu estava trabalhando, né, no estande do governo do estado, junto com a minha família. E era numa expo grande e tinha várias coisas ali do governo estadual, né? Um deles era o projeto Rede Solidária, que se apresentava assim durante os dias com música, com roda de capoeira, e era uma demonstração do projeto que estava sendo feito ali pelo governo. E eu tive um contato com a Mirtz, que era uma pedagoga que trabalhava com a Rede Solidária naquele tempo. E aí eu senti a vontade de falar e propor um trabalho voluntário, né? Porque eu tinha que começar de algum lugar. Né? Tinha que ganhar experiência, contato com as crianças, saber como era, tirar do ideal e trazer para o material. E eu falei com ela se encantou pela ideia, eu apresentei meu trabalho, falei o que eu queria fazer, e aí deu tudo muito certo. Dias depois eu já assinei o contrato de trabalho voluntariado para a Rede Solidária. E aí foi quando eu comecei a colocar em prática, né? Eu lembro que quando eu contei isso pra pessoa que eu contei o sonho antes, ela falou: olha, parece que a vida quer bastante que isso aconteça, né? Porque foi muito de repente, muito rápido que as coisas aconteceram. Eu falei: parece que acho que a gente tá no caminho. Logo saiu o edital, né? Que o Anderson ligou pra minha mãe e falou: olha, o Ariel foi selecionado no edital, né, ele foi contemplado e tudo mais.
eu entrei em contato com ele me deu os parabéns, falou, olha, isso é muito significativo, você é um artista muito novo ainda, que né, nem tava na cena de artes visuais de Campo Grande, e tá entrando agora, as pessoas estão bem curiosas para saber quem é você, te conhecer, saber o que você faz, né, vou te colocar num colegiado, e aí foi isso, né, ele me colocou no colegiado, e aí entra esse processo de perguntar quem eu sou, né? E o que eu vou apresentar para as pessoas. Quem eu sou e o que é o meu trabalho. Dourar o vale, a serra, pupila, íris, pálpebra, retina. Ai, se esse olho d'água filtrasse a sentina do mundo e da minha alma. E a lama lavasse, o eco pagão aos meus ouvidos recordasse que o olho por onde eu vejo Deus é o mesmo olho por onde ele me vê. Que o olho por onde eu vejo Deus é o mesmo olho por onde ele me vê. Da Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura é que ela traz muitos frutos além do prêmio em si, né, para mim. Porque no meu processo de desenvolvimento como artista visual, uma palavra que até pouco tempo eu não tinha muita familiaridade, não me apropriava dela, a gente tem diversas inseguranças, né, e questionamentos a respeito do que a gente faz, quem a gente é e tudo mais. E quando a gente participa de um edital, a gente participa de um programa onde isso é avaliado e pensado, né, a gente tem que se reacostumar a como nomificar e a como dar nome aos bois ao que a gente faz. É engraçado porque antes mesmo desse processo eu chamava o que eu fazia de desenho, de algo assim meio que sem um nome correto, um nome direcionado, né, e também não me entendia como artista. E o processo de inscrição na Lei Aldir Blanc e tudo que aconteceu proporcionou isso, trouxe essa possibilidade de eu começar a me entender como de fato um artista visual e alguém que produz obras, né? Não são meros desenhos ou algo despretensioso. Então, são frutos muito bons e que abrem, expandem o horizonte do artista, né? E esse incentivo dá a possibilidade que a gente continue fazendo esse trabalho e acreditando que a arte vale a pena de alguma forma, né? E que isso pode alcançar pessoas, isso pode alcançar um estado, um município, um coletivo ali. Então, assim, para mim foi muito gratificante e revigorante o que esse edital proporcionou para mim enquanto indivíduo, assim, porque embora eu tivesse num processo, né, já retornando com as obras e me dedicando novamente a isso, o edital deu um brilho e uma gana a mais, né, e a gente sempre se pergunta o que move, né, os desenhos, o que move a obra, o que está por detrás daquilo dali. E para mim, no final das contas, sempre é amor, de alguma forma, né? Nas suas infinitas possibilidades, nas suas infinitas formas de manifestação, mas de alguma forma é sempre o amor que está irrigando e dando força propulsora para que todo quanto é tipo de manifestação humana aconteça no mundo, né? E as artes visuais é uma delas, assim como a gente tem a poesia, a dança, enfim, todas as possibilidades de expressão da alma humana. E aí a gente entra no nome, né, que esse projeto carrega, que é alquimia do desejo e expressão da alma, porque no final das contas é o que representa para mim, né? É um processo de alquimia, de elaboração, de profusão, de mistura dos desejos, das vontades, dos impulsos, né? Dessa coisa que nos move e uma expressão da alma em todo o seu sentido mais aberto e mais claro possível, como essência de um ser humano e tudo aquilo que atravessa ele, né? Seus afetos, seus medos, as angústias, suas paixões e
isso que é o ser humano em toda a sua completude e incompletude também. Então, por isso, o projeto carrega esse nome de alquimia do desejo e expressão da alma. O que a gente faz com esses materiais, com a aquarela, com a tinta, com o gesso pastel oleoso, é uma verdadeira, para mim, em última instância, é uma alquimia, é uma elaboração de tudo que eu sinto e estou passando naquele momento. E sempre é uma coisa que eu não consigo ter controle do processo. Eu não consigo planejar, meticular. A partir do momento que eu tento ir por uma via racional, de pensar cada passo do que eu vou fazer, a coisa desanda e não funciona, não acontece. Então eu simplesmente tenho que deixar que aquilo aconteça, que os erros aconteçam ali, que fique fora de ângulo, que fique fora torto mesmo, e isso vai se corrigindo até a finalização da coisa toda. Então eu na realidade sempre procuro estar com a minha intuição muito afinada e direcionada para saber ouvir os momentos que essa alma que existe em mim, né, que sou eu, quer se manifestar e quer se expressar e colocar ali o que ela está sentindo, o que ela está vivendo, que está muito além do que a minha consciência pode perceber. Então, é assim que acontece para mim, é um experimento sempre, é uma descoberta sempre, é sempre não saber o que vai sair dali, né? Eu só vejo os símbolos e vou tentando reproduzi-los à medida que eu vejo. Então é sempre algo muito novo e surpreendente. Todas as vezes que eu tentei premeditar algo e falar, vou fazer assim, não prestou, não deu certo, não gostei do resultado. E a gente vai seguindo através dessa via intuitiva e percebendo a valorizá-la, né? Porque a gente acaba valorizando bastante a racionalidade, a métrica, o que é medido e proporcional. E eu acho que a arte, em último caso, é isso. E aqui eu tenho, né, uma das obras que são mais relevantes e importantes para mim até hoje, tanto pelo sentimento que ela representa, tanto como a forma como ela aconteceu. E ela foi uma das principais, né, das 3 que eu escolhi para concorrer no edital. E ela aconteceu de uma forma muito espontânea também. Como eu falei, né, eu estava num grupo de estudos sobre sonhos, e aí quem ministrava o curso trouxe uma música de um mantra muito bonito para a gente pensar e sentir o que ele trazia. E quando eu ouvi aquilo, parecia como se ondas assim passassem por mim, como se eu estivesse no meio do mar, assim, quando a maré vem, levanta e abaixa, conforme a música ia acontecendo. E aquilo me tocou de uma forma tão profunda que eu cheguei em casa e falei, preciso canalizar tudo isso, assim. Cheguei rápido em casa, peguei o que eu tinha assim pela frente e fiz. E a gente vê, assim, a gente consegue achar vários erros nas proporções e tudo mais, mas é uma coisa que para mim transmite uma energia muito poderosa e um sentimento muito forte, né? Ele é um desenho que eu fiz com giz pastel oleoso e aquarela. É engraçado que sempre que eu quero usar aquarela nunca tem a aquarela, sempre é numa folha não apropriada, mas acontece de alguma forma. Então é uma das minhas peças até hoje que eu consigo olhar para ela e falar, essa daqui é uma obra de fato. E aqui eu tenho uma obra que é mais antiga, que ela é feita só em giz pastel oleoso, que fala de uma das veias, né, que me motiva a pintar, que é a minha religião e todo o esplendor que ela tem para mim. E aqui a gente tem a imagem de uma cabocla, né, e de uma pombogira, e fala sobre o feminino, sobre essas duas formas de ser, sobre essas duas formas de ter essa energia e como elas devem e podem conviver de uma forma harmoniosa, eu acredito. Para além disso, a gente tem a terceira obra, que foi premiada no edital, que não está fisicamente comigo, porque ficou na Casa de Cultura Mário Quintana, lá em Porto Alegre. Então, foi uma doação que eu fiz e
espero que fique lá por muito tempo. E é isso um pouco assim do meu trabalho, né? A gente tem aqui outro motivo religioso, que é o orixá, que é Yansan, que eu pintei para minha dirigente, minha mãe pequena, que é a Carla Puléu, e até hoje não entreguei, mas foi feito para ela e está guardadinho em casa. E como nem tudo sempre é bonito, né, necessariamente, nem tudo fala sobre amor e fantasia, a gente tem também os momentos onde a angústia, né, nos toma, a tristeza e todos aqueles sentimentos que a gente meio que foi ensinado a entender como ruins, mas que fazem parte ali dessa alquimia toda dentro da gente. E eu acho que um dos mais significativos que eu tenho, levando em conta esse sentimento, é esse quadro aqui. E é interessante porque ele tem uma cor que eu tenho muita dificuldade de usar e de colocar no meu trabalho, que é o preto, por não saber, não conseguir encaixar ele ali muito bem, mas foi uma obra que teve muito presente, né? Quando a gente vai entender o simbolismo que cada cor traz e carrega dentro de si, a gente consegue compreender, né, essa expressão e o que ela está querendo dizer pra gente. E no final de tudo isso, o que fica pra mim, o que eu consigo olhar para trás dessa pequena, minúscula trajetória, né, que é mais sobre futuro do que necessariamente sobre passado, é que as pessoas que atravessam o meu caminho, acho que atravessam o caminho de qualquer pessoa, são chaves fundamentais e peças essenciais nisso tudo, né? É através desses afetos, dessas transformações que acontecem com o contato que a gente pode ser artista, que a gente pode ser um indivíduo e que a gente pode ser um ser humano. Então, eu acho que eu gostaria de agradecer primeiramente meus pais, né, Irene e Valdir, que me deram todas as possibilidades de estar aqui hoje, deram todo o afeto, o amor e o apoio para mim seguir como indivíduo na vida e como artista também. Não poderia deixar de agradecer aos meus dirigentes espirituais, que é minha mãe santa, André Ribeiro, minha mãe pequena, Carla Puléu, e meu pai pequeno, que é o seu Sérgio Puléu, pelo acolhimento e instrução dentro da minha vida espiritual, dentro da minha vida física também, toda a espiritualidade que esteve comigo e oferecendo suporte para mim crescer uma criança saudável e ser alguém na vida de alguma forma. Aos amigos, né, que eu fiz durante toda a trajetória, quem está fazendo parte disso daqui, que é a Manu, o Otávio, o Marcos Paulo, todos os meus amigos do ensino médio, que são queridíssimos e que são como uma família para mim, a Lavínia, que foi quem me socorreu nos últimos segundos tempo para tirar xerox das inscrições, tirar cópia de RG e fazer toda aquela loucura. Quero agradecer também, especialmente a Vitória dos Reis, que me conduziu a caminhos que me possibilitam estar aqui hoje, né? Ao Ricardo, que foi um incentivador muito grande de ir atrás do meu sonho, de fazer isso acontecer de alguma forma. Então eu devo muito tudo isso a essas pessoas e claro, também esqueci dos meus irmãos, né? Da Graciele, do Gabriel, do Antônio, todos eles ali, de uma forma geral, me apoiaram muito e a todas as pessoas eu devo um pouco do que eu construí, do que eu sou hoje de alguma forma. Então, todas a elas, o meu muitíssimo obrigado e eu amo muito a vocês. Vem me visitar de madrugada, coloca tua mão em mim que eu deixo
Sem pressa você chega e fica, eu finco afeto nesse peito. 3 dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom. Vem me visitar de madrugada, colocar tua mão em mim que eu deixo. Sem pressa você chega e fica, eu finco afeto nesse. Eu quero um novo amor, que tenha perfume de flor, que me abrace na dor, que seja ardor. Eu quero um novo amor que esteja para além desse mundo, que viva nos horizontes da imaginação, que me restaure a paz. Eu quero um novo amor que me queime, que me derreta, que me possua. Eu quero um novo amor que transforme meu corpo em poesia e que faça dele sua morada. Viveremos juntos na eternidade. Eu quero um novo amor. Nós ajoelharemos e falaremos uníssonos. Eu amo, emprestando as vozes da noite. Eu quero um novo amor, paz, meditação, silêncio. Conversaremos em sussurros na linguagem dos poemas, conjugando somente um verbo: nós. Abram os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram-se os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram-se os caminhos.